Boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde. Gostaria de aqui estar falando sobre futebol, né? Mas infelizmente são espinhos que a cadeira de presidente infelizmente tem, e eu nunca me furtei, nem vou me furtar em nenhum momento de estar aqui, principalmente com um segmento que é um segmento que eu tenho, se não um ótimo relacionamento, mas um relacionamento muito bom e saudável. Inicialmente, eu gostaria de dizer que lamento muito mesmo os fatos ocorridos. Como já tinha sido falado oficialmente através de nota, eu acho que a liberdade de imprensa é uma garantia constitucional, e eu, por ser advogado e professor, não posso virar as costas para isso, porque senão não teria mais cara para dar aula. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se pontuar é que, enquanto aqui estiver, a liberdade de imprensa vai ser preservada sempre. Como faço também, não apenas gosto de fazer o discurso ou fazer meia-culpa, eu acho que a gente tem que, diante da situação, não apenas falar, mas fazer, tomar algumas atitudes. A primeira delas, que desde ontem vocês devem ter visto, eu vou formar uma comissão de conselheiros e diretores para conversar com as associações de imprensa para saber o que a gente pode fazer para melhorar institucionalmente os nossos relacionamentos. Enfim, preciso ouvir de vocês também esse feedback. Eu acho que através das associações é mais importante, por isso que faço essa comissão para a gente fazer, para procurar, né, encontrar algum meio para a gente melhorar esse relacionamento que foi arranhado, e que eu acho que a gente tem que buscar a partir de agora melhorar. Como eu disse ontem a alguns, eu não me lembro se falei com o Fábio, eu tenho certeza que não falei ainda, mas rapidamente falei ainda na mesma noite com o Pedro e falei com o Elialdo também. Eu estou aqui não para aumentar abismos, eu estou aqui para construir pontes. Então, isso vocês podem ter certeza que eu vou estar à disposição. O segundo ponto que eu queria falar também, e a gente também não tem como se furtar isso, em relação aos erros de arbitragem que aconteceram, né, e são evidentes, e que, na minha opinião, isso ocorreu por falta de, não por má fé, mas, enfim, por falta de habilidade de lidar com as pressões externas que a comissão de arbitragem vem sofrendo desde o primeiro jogo, né? Alguns dirigentes adoram fazer isso, de colocar a pressão em cima da arbitragem, e a gente vai deixando passar, o Botafogo silencia para não entrar nesse tipo de pilha e termina sendo prejudicado, né? Eu acho que claramente tem 2 pênaltis, depois do pênalti não dado, enfim, o árbitro mudou de postura, e eu repito, não estou culpando, não estou dizendo que foi má fé da arbitragem ou da comissão de arbitragem em momento algum. Eu acho que foi erro mesmo, grosseiro, e que o Botafogo, diferentemente do que alguns dirigentes fazem, que é ficar se valendo de bravatas na imprensa, o Botafogo prefere usar o regulamento, prefere usar aquilo que lhe é de direito, que é, nesse momento agora, pedir árbitros de fora, pedir VAR e pedir exame antidoping, que são coisas que o regulamento permite, tá? Não vou ficar, como disse, fazendo bravatas na imprensa contra a arbitragem ou contra a comissão de arbitragem, mas eu acho que é um direito que o Botafogo tem e que a gente vai se fazer valer. O Botafogo, a partir de hoje, nenhum funcionário ou dirigente do clube poderá ter acesso às cabines de rádio. Isso quem está afirmando sou eu, presidente do clube. Isso eu me comprometo com vocês. Como você disse, o ambiente de trabalho é um ambiente sagrado, e eu já sofri isso na pele. Quem está há mais tempo sabe o que eu sofri por ter minha liberdade profissional vilipendiada. Então, eu acho que deve ser, sim, um ambiente sagrado, como você bem disse. Não apenas o ambiente físico, o ambiente de ideias e o ambiente de opiniões. Também porque divergências tem em todo canto, né? Quantas vezes aqui eu discuti divergências com muitos de vocês aqui, e a gente saiu, ou eu convenci vocês, ou vocês me convenceram, e acho que isso aí é salutar. Eu pensei como fazer esse isolamento ali, teoricamente isolamento nas cabines de rádio. O Botafogo não pode fazer isso porque o estádio é público, né? Mas seria uma pergunta que eu faria depois também aos órgãos de imprensa: como é que a gente poderia fazer? Colocar um segurança, ou dividir um segurança, ou enfim,
Mas a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte: nenhum funcionário do clube ou dirigente do clube está mais autorizado a adentrar aqueles recintos da imprensa, tá? Então, rádio e televisão, sim. Nenhum funcionário do clube ou dirigente vai poder ir para lá, a não ser que seja logicamente convidado, porque eu particularmente já fui convidado várias vezes, até por vocês mesmo, para ir à cabine, mas fora isso, ninguém mais está autorizado. Veja só, o Breno, ele é benemérito do clube, né, estatutariamente ele é sócio benemérito do clube, então ele tem acesso a algumas dependências do estádio por ser sócio benemérito. Aí você me pergunta, por que o clube não tomou nenhuma atitude contra ele? Veja, eu não tenho como pegar individualmente cada pessoa que vai ao estádio e proibi-lo de entrar ou sair do estádio. Isso aí, do mesmo jeito que eu defendo a liberdade de imprensa, tem o direito de vir das pessoas. E não adianta vir e me dizer assim, mas ele está banido do futebol. Ele está banido de exercer funções administrativas no futebol. Mas como torcedor, ele tem o direito de vir. O que eu posso lhe afirmar agora, isso é uma conversa que tive com ele, não no mesmo dia, mas no dia seguinte, porque no mesmo dia, enfim, os ânimos exaltados, foi que eu pedi que ele não comparecesse mais aos estádios aqui, nos jogos do Botafogo. Se é uma atitude que se preza ou se pede, essa foi a primeira atitude que eu tive. No diálogo, pedi isso. Ele aparece como observador técnico nas súmulas. Isso aí foi um erro. Na verdade, era para colocar o carro dele na relação de carros para entrar no estacionamento dos estádios. Infelizmente, alguém do administrativo aí errou e colocou na súmula. Mas também procurei saber informações sobre isso. Nesses jogos, ele não estava nessas cidades. Ele estava em outra cidade, ele não compareceu a esses jogos. Estatutariamente, eu vou tentar fazer uma explicação rápida assim. Estatutariamente, o órgão máximo do clube é o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo pode afastar o presidente. O presidente não pode afastar o Conselho Deliberativo. Ele, enquanto membro benemérito do clube, ele não foi afastado, ele foi afastado das funções administrativas desportivas, tá? Então, assim, não é ruim ou é bom ter ele presente no clube, ou, enfim, isso é muito relativo, né? Ele não teve nenhuma condenação penal transitada em julgado, e eu vou falar tecnicamente, ele teve essa condenação administrativa na esfera desportiva, mas se ele for absolvido na esfera criminal, a coisa julgada penal reflete no administrativo, o administrativo não reflete no penal. Então, assim, até que se haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, eu não tenho o que fazer em relação a isso. Bons ou maus profissionais, a gente vai ter em todas as áreas. O que eu posso, enquanto presidente do clube, é tomar essas atitudes que eu disse aqui a vocês. Toda ação tem uma reação, né? Mas a reação não pode ser elidida, não pode ser apagada. Então, assim, houve inicialmente essa verbalização, os xingamentos e tudo, isso tá nas imagens. Mas também tem áudios aí de o clube sendo chamado de cabaré. Aí você diz assim, não, mas isso aí é uma reação. Eu sei que é uma reação, mas não deixa de ser uma agressão contra a instituição, né? De toda forma, é nesse sentido foi nesse sentido que o clube se pronunciou ontem oficialmente, né? Então, se ninguém tivesse pronunciado uma palavra como essa, o Botafogo faria uma nota admitindo que a culpa seria do dirigente? Eu acho que não veria problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema de admitir culpas. Eu sou homem o suficiente de admitir responsabilidades, de ter responsabilidades e admitir culpas, mesmo que não sejam minhas pessoais, mas eu estou aqui para isso. Que hoje à noite o Conselho vai estar reunido para discutir algumas outras pautas, dentre as quais a mudança de regulamentos internos do Conselho, e acredito também formar essa comissão que eu tinha passado para vocês, uma comissão de intermédio, de diálogo, né, com vocês. Se eles vão levantar essa possibilidade, eu não sei. O Afonso, ele tem a versão dele, e com todo o respeito que eu tenho a todos vocês, né, todas as versões da agressão, teoricamente da agressão verbal, foram dadas, mas a segunda versão ou a outra versão não foi escutada.
né? Por isso que eu não entrei, nem quero entrar no mérito individual das coisas que aconteceram, tá? Porque se você for perguntar ao Afonso, ele tem a versão dele também, né? Você estava lá e viu, eu cheguei depois já. Então, assim, eu não acho que seja nesse momento o campo necessário da gente discutir uma punição a ele, porque ele tem a versão dele. Eu acho que a liberdade de imprensa é algo que eu vou defender com unhas e dentes aqui, mesmo discordando. Eu acho que o campo da discussão, do diálogo, pressupõe discordâncias. Logicamente, eu não vi imagens e não presenciei isso, mas a orientação vai ser essa, que a gente tem que respeitar a imprensa, né? Eu acho que não se pode, não se deve tirar o microfone, que é um instrumento de trabalho, de quem quer que seja, né? A gente está se referindo à imprensa, mas eu acho que em todos os ramos. Você não pode chegar para um médico e tomar o bisturi da mão dele, você não pode chegar para um motorista e tirar ele dentro do carro. Eu sou defensor disso, né? Então, assim, eu acho que esse episódio deve servir para que a gente construa melhores caminhos e também orientar melhor as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que, de um episódio que a gente lamenta, tirar as lições, né? Não passar o pano, como eu estou fazendo aqui, mas tirar as lições e tentar melhorar daqui para frente. O clube é hoje visto por vários setores da imprensa, de torcidas e de organizações esportivas, como um clube que tem problemas na sua relação com a imprensa, na sua relação com federações, com atletas e por aí vai. Isso é uma visão mais global que a gente percebe quando a gente conversa com várias pessoas de outros estados, inclusive. O que a direção do clube vai fazer, ou está pensando em fazer, para proteger a imagem do clube que tem 91 anos de história? Veja, como eu sempre digo, eu sou democrático, me permita discordar do seu entendimento. Eu não acredito e não acho que o Botafogo, a instituição, seja mal vista. Me perdoe. Eu acredito que pode pessoas, né, terem essa pecha de mal visto. O Botafogo é um clube quase que centenário, o maior título, o maior campeão do estado da Paraíba. É um clube que admitiu negros desde o início da sua história nas suas equipes. É um clube que hoje defende e tem o futebol feminino como cargo-chefe. É um clube que defende todas as bandeiras sociais. Desde que eu assumi, eu posso falar daqui para frente também, porque isso aí eu estava à frente. Todas as bandeiras sociais, autismo, combate ao racismo, combate a LGBTQI, combate à discriminação por qualquer outro tipo de gênero. Então, assim, me permita discordar nesse sentido. Eu acho que o Botafogo ele é grande demais para a gente pontuar individualmente determinadas máculas. O Botafogo é muito maior do que eu, do que Breno, se é isso que vocês querem escutar também, do que qualquer outro que passe por aqui. Eu sou apenas uma ponte que estou aqui à frente tentando melhorar institucionalmente o clube, tentando melhorar cada vez mais institucionalmente o clube. Talvez a gente não tenha conseguido ainda ter o grande sonho que é o acesso à Série B, mas institucionalmente eu tenho buscado fazer isso. E como eu disse desde o começo, eu não quero aqui abrir mais abismos, eu estou aqui para construir pontes. Quem quiser construir pontes vai ter terreno fértil, porque, como eu estou dizendo, o presidente do clube sou eu, e aqui estou, né? Apesar de não ter participado diretamente, ou enfim, estar ali, mas estou aqui porque eu sou responsável pelo clube, tá? Então, acredito que nesse sentido, a gente, quando eu me coloco à disposição como terreno fértil para a gente construir esse novo diálogo, ou esse diálogo com a imprensa, é nesse sentido, né? Tendo muito respeito, tendo cordialidade, que eu acho que isso aí não atrapalha em hipótese alguma. Com a federação nós temos a melhor relação possível. Com a Liga do Nordeste, todos os dias o presidente da Liga do Nordeste me liga para a gente conversar, para trocar ideias. Com os presidentes dos outros clubes, todos, né, me buscam. E eu tenho que dizer, não é só por conta do Alexandre, e eu acho que escutei até um comentário seu, Caco, você dizendo assim, puxa vida, se não fosse Alexandre, a gente teria muito mais coisa para falar, e eu agradeço, eu fico até lisonjeado com isso, mas eu acho que essa é a forma da gente lidar com as pessoas. Eu acho que a gente tem que ter divergência, mas e tem que ter diálogo.
sabe, Iago? E eu busco, e assim, como eu disse, desse episódio, daqui para frente, eu nem queria tanto, mas vou ficar muito mais à frente também desse relacionamento com a imprensa. Esse ano eu me afastei um pouco, e eu não me lembro se foi você, ou foi o próprio Fábio, que numa conversa franca mesmo, de pessoas civilizadas, disse assim: presidente, você sofre muito porque você bota muita cara na frente, tem que ter outras pessoas para falarem também. E eu concordei com ele e tomei isso para mim, para vocês verem como a nossa relação, a minha relação, pessoal, com a imprensa, é uma relação muito tranquila. Mas eu estou vendo que esse é um momento da gente puxar as rédeas e eu voltar a ter essa ponte direta com vocês, até para sair do campo do discurso e ir para a prática. Você acha que o clube está preocupado, não está se arriscando demais por conta de uma pessoa que tem sua importância no clube histórica, foi muito importante em diversos aspectos, mas que agora não pode e não deveria estar exercendo nada no futebol? Essa questão de o clube estar usando isso e se arriscando, como eu disse, essa história dessa súmula, isso aí, primeiro que o fato se pressupõe ao documento, certo? Então, de fato, ele não estava. Isso aí é fácil de comprovar, porque ele não estava nem na cidade de João Pessoa, estava viajando e tem as passagens, então, de fato, não estava. Com relação a se arriscar ou não, veja, ele não está exercendo nenhuma função administrativa no clube. Como você disse, para o direito, e a gente tem algumas discussões em relação a isso, para o direito existe uma formalidade, tá? Então, formalmente ele não está, né? Não está. Então, teoricamente, você pode dizer assim, está descumprindo ou não está descumprindo? A meu ver, juridicamente, não está descumprindo nada. A meu ver. Então, a minha pergunta é essa, em relação a um trabalho meu que é de setorista, que é do dia a dia do clube, que é de conversar com pessoas, que é de ir na coletiva, se eu posso me sentir seguro em frequentar, acompanhar treino e acompanhar as coletivas? Fábio, veja só, você sempre foi bem-vindo aqui e não vai deixar de ser, né? Então, eu acho que isso é uma das principais provas de que não haverá retaliação, é que você está aqui hoje, e eu escutei quando disseram assim, você não participa mais, você não entra mais lá no clube. Sim. E você está aqui. Eu até perguntei. E você está aqui. E está aqui por quê? Porque eu respeito. Sim. E não é Fábio, eu respeito a imprensa como um todo, a gente está falando de órgão, né? Você está aqui, o Pedro está aqui, o Elialdo eu pedi para que viesse também, porque a gente sai do campo do discurso e mostra a prática. Você vai ter garantias de segurança, não tenha dúvida nenhuma, Fábio, que você vai poder exercer seu trabalho tranquilamente. Peço até a sugestão, como é que a gente pode fazer isso, né? Assim, porque uma coisa é isolar as cabines de rádio e imprensa, isolar, ninguém atenta, mas ali você vai ter atletas, comissão técnica, outros, enfim, é algo que a gente tem que pensar. A primeira coisa é tentar orientar. Já é uma coisa importante isso aí, sem dúvida nenhuma, Fábio, não se preocupe com isso, que a gente não vai ter esse tipo de problema mais. Pode ter certeza que eu estou garantindo isso. Espero que a gente consiga virar essa página, como eu disse, e a partir daqui a gente construir outra história mais interessante para a gente.